e hoje é o nosso 7º sermão de um total de 13. Lembrando que os Gálatas são os residentes da Galácia. Paulo plantou igrejas nessa região e Paulo teve muito trabalho no processo de plantação. Paulo foi apedrejado, Paulo foi humilhado, Paulo de fato suou, chorou e sangrou por essas igrejas. E se não bastasse isso, um grupo de pessoas havia se infiltrado dentro dessas comunidades e estavam pervertendo o evangelho, dizendo que somente a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. E várias pessoas dessas comunidades estavam sendo seduzidas por esse discurso. E para resolver isso, então, Paulo escreve a carta que nós temos em mãos. E a carta toda, Paulo vai defender a exclusividade do Evangelho e a suficiência da graça de Deus para a salvação. Nada, absolutamente nada, pode ser acrescentada à obra redentora de Cristo na cruz. E debaixo desse grande tema, hoje a gente vai meditar no capítulo 3, versículo 26, até o capítulo 4, versículo 7. Então, Gálatas, capítulo 3, versículos 26, e aí a gente avança até o capítulo 4, e encerra no versículo 7. Ficamos de pé, façamos a leitura. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesse momento para ouvir, Senhor, a tua palavra. Aplica as tuas verdades ao nosso coração, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração e que possamos sair daqui convictos de que tu és um Deus bom e que vive para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, permaneçam com a tua Bíblia aberta. Irmãos, na semana passada, nós expusemos dos versículos 15 ao 25 do capítulo 3. E ali Paulo mostrou com profundidade a relação que há entre lei, promessa e herança. A promessa de Deus feita aos homens é anterior à lei. A lei nunca reivindicou para si o papel de nos salvar, de nos colocar para dentro do testamento divino. Pelo contrário, ela nos mostrou porque nós estávamos fora dele. E nessa relação, a herança depende da promessa e a lei está toda hora apontando para a promessa de que nós não devemos viver o nosso relacionamento com Deus segundo a obediência à lei, mas conforme a promessa. E ficou claro que a lei, sendo maravilhosa e santa, ela funcionou como uma espécie de um espelho implacável. Ali ela revelou a nossa total feiura moral, revelou os nossos pecados e, sobretudo, a nossa total incapacidade de nós nos salvarmos por nós mesmos. O seu papel de caráter provisório e pedagógico foi de apontar Cristo e de nos conduzir até Cristo, o nosso suficiente Salvador. O texto que a gente leu agora marca um novo e decisivo momento da carta. Não é exagero a gente falar que
Esse texto marca o clímax, o ponto mais alto de tudo aquilo que Paulo afirmou até aqui. Se nos capítulos anteriores Paulo se dedicou em defender o Evangelho, aqui ele nos leva até o coração do Evangelho. A preocupação de Paulo com os Gálatas e com a gente também não é que nós meramente venhamos a compreender o Evangelho no seu sentido intelectual. Mas Paulo quer que a gente venha contemplar o Evangelho, que a gente venha entender a sua beleza, a sua profundidade e, acima de tudo, vivê-lo. E se a gente quiser definitivamente entender quem é o cristão e por que é um privilégio para a gente ser um cristão, mesmo que em vários lugares nós somos injuriados, mesmo que em vários lugares sejamos perseguidos, a gente precisa entender o privilégio de sermos cristãos. É necessário darmos atenção e valor à adoção divina, que é uma das doutrinas mais lindas da nossa fé. A gente já viu até aqui que a justificação retira a nossa culpa, Deus nos declara inocentes, mas Deus vai além. Ele não apenas nos absolve no tribunal, mas ele nos acolhe, ele nos adota como filhos. E Deus faz isso enviando seu Filho ao mundo. Está aí no versículo 4, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 5. Isso fala de um novo status diante de Deus. Não somos mais filhos da ira, somos filhos de Deus. E por meio do Espírito, somos feitos filhos de Deus por experiência. Versículos 6 e 7, que diz: Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Não apenas somos declarados filhos, somos também capacitados a viver como filhos. E aqui Paulo toca, sem dúvida, nos pontos mais profundos da necessidade humana. Desde a queda, o homem luta para dar algum sentido à vida, essa luta que marca tanto crente como descrente. Alguns buscam sentido, sucesso, outros buscam significado na sua vida, buscando uma autonomia, outros no amor humano, alguns buscam sentido no prazer, no sexo, mas é fato que, no fundo, todos estão buscando pertencimento, estão buscando uma identidade, estão buscando segurança. Mas as Escrituras nos chamam a nossa atenção para um fato decisivo, que essa busca ela só encontra o seu verdadeiro alvo quando nós somos reconciliados com Deus. E nessa reconciliação, nós somos declarados filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, versículo 26. Essa é a essência da vida cristã. Essa é o suprassumo da glória. Está nessa afirmação, versículo 26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Já somos filhos. Isso não se trata de um objetivo a ser alcançado, nem de alguma conquista futura que a gente tenta agarrar, pegar no ar, mas se trata de algo que nós já temos aqui, agora. Ser filho de Deus faz parte da condição do crente já agora. E aqui a gente precisa fazer uma distinção fundamental. Todas as pessoas são, sem exceção, criaturas de Deus. Todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus e, portanto, elas possuem dignidade, elas possuem valor e elas devem ser respeitadas independentemente de sua religião, de sua classe social, de sua posição política, elas devem ser respeitadas. No entanto, as Escrituras nos afirmam com clareza que a condição de filhos de Deus não é universal. Paulo afirma que essa filiação ela vem exclusivamente pela fé em Jesus. Eu sei que essa é talvez uma afirmação forte, talvez quase chocante, especialmente nos dias em que a gente vive. Afinal, ela confronta o pensamento contemporâneo que presunçosamente presume-se que todos são filhos de Deus, independentemente de sua relação com Cristo. É verdade que a gente pode colocar ali na bio do nosso Instagram, filhos de Deus, a gente pode membrar na igreja mais bíblica do mundo, a gente pode ter os amigos mais crentes da cidade, mas se você não se arrependeu dos seus pecados, se Cristo não é o Salvador e Senhor da tua vida, você não é filho de Deus. Somente em Cristo que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Paulo deixa claro esse ponto, ele avança e diz assim no versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram.
Paulo está falando aqui daqueles crentes que pela fé foram unidos a Cristo. Essa fé que é expressada publicamente no batismo, como uma proclamação de que agora a gente pertence a Jesus. É o anúncio de que a nossa identidade fundamental mudou. E quando Paulo diz que nós fomos revestidos de Cristo, ele está usando uma de suas metáforas favoritas. Mas aqui ele alcança o ponto mais elevado. Ele diz que o próprio Cristo é a roupa. E quando Paulo diz isso, eu penso que ele nos ensina pelo menos 4 verdades preciosas. A primeira delas, a necessidade de despirmos as velhas roupas. Ninguém se reveste de uma nova roupa sem antes tirar a antiga. E nós, por natureza, nascemos vestidos do pecado, vestidos de uma velha natureza, ou seja, revestir-se de Cristo pressupõe um ato decisivo de renúncia. Revestir-se de Cristo anuncia de que nós estamos abandonando os nossos velhos padrões morais, nós estamos abandonando o nosso velho modo de viver, nós estamos abandonando as paixões que nos envolviam, nós estamos abandonando os pecados que antes nos definiam. A porta de entrada para o reino de Deus não é conveniência. A porta do reino de entrada de Deus não é porque ser cristão está na moda ou não está na moda, mas a porta de entrada para o reino de Deus é o arrependimento. O arrependimento profundo dos nossos pecados e a convicção plena de que somente em Cristo nós alcançamos o total perdão de todos os nossos pecados. Nós precisamos nos voltar ao Senhor, nós precisamos submeter completamente a nossa vida ao senhorio de Cristo. Segunda lição é que a nossa identidade está em Cristo. E as roupas, elas revelam quem somos. Elas revelam, em certa medida, o nosso status social, a nossa condição financeira. Em muitos casos, elas funcionam como uma espécie de uniforme para comunicar a nossa profissão, a empresa que nós trabalhamos. Enfim, mas quando Paulo diz que Cristo é a nossa roupa, ele está dizendo que a nossa identidade definitiva não está em nenhuma outra coisa senão em Cristo. Uma vez que nós fomos revestidos de Cristo, as velhas roupas não nos definem mais. O Senhor dá uma esperança ao crente de que os pecados que antes te envolviam te definiam. Uma vez que você foi convertido a Cristo, uma vez que você foi atraído a Cristo, as velhas roupas não te definem mais. Os pecados antigos não te definem mais. Mas é em Cristo e somente em Cristo que nós encontramos a nossa verdadeira identidade e o nosso verdadeiro valor. Terceira lição, Paulo ensina para nós sobre a proximidade da nossa relação com Cristo. Não há nada mais próximo a nós do que as nossas próprias roupas. Elas nos envolvem, elas nos protegem, elas nos acompanham por toda parte. A gente depende das roupas para tampar a nossa nudez, para tampar a nossa vergonha. E dizer que Cristo é a nossa roupa é afirmar que a nossa relação com Jesus não é uma relação distante, tampouco ocasional, onde de vez em quando eu cumpro um checklist e fiz a minha parte e volto para o meu dia a dia como se eu simplesmente não existisse. Mas quando Paulo diz que Cristo é a nossa roupa, ele está comunicando a necessidade e reclamando a nossa atenção para esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Onde a nossa vida ela deve revelar a nossa total dependência de Cristo. Não apenas para a nossa salvação inicial, uma vez que foi Cristo quem nos chamou, mas para cada momento da vida. Quarta lição, que nós devemos ser imitadores de Cristo. E aqui eu sei que essa metáfora, talvez ela encontre o seu ponto mais desafiador. É interessante que há roupas que simplesmente elas não combinam com certas pessoas. Eu lembro que um tempo atrás tinha um programa na TV, não sei se ainda tem, o Esquadrão da Moda. Era um programa em que os participantes passavam por uma transformação completa, assim, uma transformação radical no modo que eles iriam se vestir. Aí os especialistas examinavam todo o guarda-roupa da pessoa e eles começavam a descartar tudo aquilo que não correspondia mais à nova identidade dessa pessoa. Da mesma forma, o crente que ele vive uma vida o qual Cristo não é resplandecido, o qual a gente não consegue comunicar Cristo, é como se nós estivéssemos vestindo uma roupa que não nos corresponde. Não corresponde à nossa forma de viver.
No programa, lá no Esquadrão da Moda, o problema eram as roupas e elas eram jogadas fora. No caso do crente, nós é que somos o problema. O problema não está na roupa, o problema está em nós. Mas ao invés do Senhor, como especialista, simplesmente nos descartar, nos colocar para fora, Ele nos chama ao arrependimento constante. Para que ao invés de nós sermos descartados e abandonados ao nosso próprio bel prazer, somos chamados e convocados a abandonar todos os pecados que não correspondem à pessoa que uma vez foi revestida por Cristo. Ou seja, o versículo 27 vai muito além de um simples cumprimento de regras e regulamentos. Vai muito além de uma simples obediência externa. É nós de fato estarmos tomados por Cristo. É nós de fato estarmos unidos a Cristo, inundados por Ele. E justamente por causa disso, o crente ele jamais vai precisar de qualquer acréscimo para receber ou manter a aceitação divina. A verdade bíblica é que nós estamos revestidos de Cristo. E nada pode ser mais completo do que isso. Estar em Cristo, portanto, produz essa transformação radical em nós. Mas é interessante que essa transformação radical ela não fica confinada somente à nossa individualidade, mas ela transpõe a barreira da individualidade e abraça o coletivo, abraça o nosso próximo. E Paulo afirma, de modo muito contundente, de que em Cristo as antigas barreiras que nos separavam, que antes eram um motivo de nós simplesmente não nos relacionarmos, elas foram derrubadas. A primeira delas, a barreira cultural. Está aí no versículo 28. Paulo diz que não há mais judeu nem grego. Paulo não está dizendo que as culturas simplesmente deixaram de existir. Mas ele está dizendo que as culturas, elas simplesmente não têm poder de nos definir. E que o Evangelho, somente o Evangelho cria uma comunidade onde ninguém é maior ou menor, ninguém é melhor ou pior do que alguém simplesmente porque nasceu num lugar diferente. Simplesmente porque veio de alguma origem aos nossos olhos nobre. O americano, por morar num país desenvolvido, ele não está mais perto e não é melhor diante de Deus do que nós, que moramos num país subdesenvolvido. Deus tem um povo. E esse povo é de toda língua, tribo, nação. Essas barreiras que talvez sem o Evangelho nos separariam, elas ruíram. A segunda barreira, barreira da classe social. Versículo 28. Não há escravo nem livre. E aqui Paulo toca numa ferida. Paulo toca num ponto sensível. Porque a gente, no fundo, gosta de medir quem somos a partir daquilo que nós temos. A gente tem uma tendência enorme de dar uma atenção mais refinada, mais personalizada para aquele que tem mais dinheiro, enquanto o pobre, enquanto o mais marginalizado, muitas vezes é recebido como um peso, muitas vezes não tem a atenção que nós deveríamos dar, e isso pode passar despercebido para a nossa comunidade, mas aos olhos do Senhor, isso é visto como uma tragédia. As Escrituras nos ensinam de que o valor de uma pessoa não está nos bens que ela possui, não está no seu saldo bancário. Na cruz não existe hierarquia econômica. Tudo isso foi ruído. Tudo isso caiu por terra. A terceira barreira quebrada foi a barreira do gênero. Não há homem nem mulher, versículo 28. Calma que não tem nada a ver como os progressistas estão defendendo, obviamente. Mas talvez essa tenha sido a barreira mais forte que Paulo enfrentou na sua época. Afinal, em muitas culturas da antiguidade, as mulheres eram consideradas pessoas inferiores aos homens em praticamente todos os aspectos. As filhas não herdavam propriedades dos pais, apenas os filhos homens eram herdeiros legais. Assim, a palavra filho carregava um status de privilégio, de direito, algo que era completamente negado às mulheres. Mas o Evangelho redefine isso. Paulo afirma que todos os que estão em Cristo são filhos de Deus. Paulo está dizendo que homens e mulheres participam igualmente da herança, da dignidade, dos privilégios que foram concedidos a nós por graça. Meus irmãos, todos nós somos receptores da graça de Deus. Absolutamente nada do que eu tenho, absolutamente nada do que você tem, o Senhor
lhe entregou porque você merece, mas o Senhor lhe deu por pura graça. Por isso que qualquer orgulho que a gente venha alimentar por alguma raça, por algum status social, simplesmente não faz sentido. Uma vez que nós de fato nos conscientizamos de que todos nós somos pecadores e carentes da misericórdia de Deus, os nossos preconceitos simplesmente caem por terra. Irmãos, quando nós nos deparamos com todos os nossos pecados diante da cruz de Cristo, é impossível nós nos sentirmos superiores a quem quer que seja. Paulo está sendo claro para essa comunidade que todos nós fomos adotados por Deus pela graça. E essa verdade, ela não pode morar num campo escuro da nossa mente. Ela não pode morar no porão do nosso coração, mas ela deve redefinir tudo à nossa volta. Ela deve redefinir a forma como a gente vive, ela deve redefinir os nossos relacionamentos. Paulo avança e é interessante que parece que a cada versículo dessa sessão Paulo vai ampliando os nossos horizontes, fazendo o nosso coração vibrar com o tamanho do privilégio que é nós sermos filhos do Senhor. Versículo 26 aponta para o alto. Somos filhos do Criador. Versículo 28, a gente viu que ele se abre para os lados. Ele abarca todos os crentes. Em Cristo, a gente está unido a outros cristãos. Nós somos um em Cristo, independente de tudo que, como a gente viu, as barreiras aos olhos do mundo poderiam nos definir e fazer com que a gente não se relacione. Em Cristo, somos chamados de irmãos, dividimos o mesmo espaço. E agora o versículo 29, ele se volta para a história. Que ao nos revestirmos de Cristo, por meio da fé, nós nos tornamos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E diz assim, versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui Paulo retoma esse assunto que a gente viu no último sermão, para deixar claro que a herança que nos está guardada no Senhor, nós iremos recebê-la por pura graça e não por mérito. Tudo aquilo que pertence a Cristo por direito, Cristo compartilhou conosco por pura graça. Nós não somos herdeiros naturais dessa herança, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. A gente viu no último sermão como nós estávamos fora do testamento divino e como nós fomos incluídos nele. Dessa forma, Paulo termina o capítulo 3 e ele inicia o capítulo 4. Ele dá uma pausa aqui nessas verdades para nos ajudar a entender melhor o significado do que significado de sermos adotados por Deus. E também traz um alerta para cada um de nós. E aí ele vai fazer isso usando uma imagem de uma criança. E essa criança vai herdar uma grande propriedade. Paulo diz que enquanto ela é menor de idade, em nada ela difere de um escravo. Versículo 1, porque ela está sujeita a tutores e administradores. Versículo 2, somente quando ela alcançar a maturidade, quando ela alcançar a maioridade, é que ela pode, de fato, tomar posse em definitivo dessa herança. Talvez um dos casos mais famosos aqui no Brasil seja o caso do Dom Pedro II, embora ele fosse herdeiro legítimo do trono, por ser menor de idade, ele não pôde governar imediatamente a abdicação do seu pai, o Dom Pedro I, e até que ele alcançasse a maioridade, a plenitude dos tempos, o Brasil permaneceu sob o governo de regentes. No mundo antigo, essa plenitude dos tempos era um processo importante, era um processo bem definido. Uma criança romana que herdava alguma coisa, ela dependia dos seus tutores até os 14 anos, e de certa forma ela continuava dependendo dos seus administradores até os 25. Somente depois disso que ela podia, de fato, exercer ali o controle completo do seu patrimônio. E por que Paulo está dizendo isso aos Gálatas? Paulo está dizendo que os Gálatas, ao desejarem abraçar um estilo de vida marcado pela obediência à lei como meio de aceitação diante de Deus, eles estavam, na verdade, não sendo mais espirituais. Porque eles não estavam mais se contentando simplesmente na suficiência de Cristo. Eles estavam achando que abraçar tudo aquilo que os legalistas estavam propondo seria uma maneira mais espiritual deles viverem o seu relacionamento com o Senhor. Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que isso aí é dar um passo para trás.
que eles queriam viver, na verdade, como menores de idade. Que ao fazer isso, eles estavam querendo viver como escravos quando já foram sido alcançados por Deus e sido declarados filhos. Paulo está dizendo que isso é uma tragédia. Eles já haviam sido libertos por Cristo, mas estavam querendo viver como se eles ainda estivessem presos. Eles estavam, mesmo como filhos, queriam voltar a se comportar como escravos. Quando a gente olha para a nossa história, a gente percebe que, infelizmente, esse não é um erro exclusivo dos Gálatas, mas que a gente está muito mais vulnerável e suscetível a esse tipo de estilo de vida do que nós gostaríamos de admitir. Muitos cristãos hoje deixam de experimentar a liberdade e a alegria da salvação e vivem ainda como se fossem escravos. Escravos dos seus próprios legalismos, escravos de vários pecados que a gente insiste em cometer. Paulo está chamando essa comunidade a uma profunda autoanálise, que eles de fato venham a se autoexaminarem. E Paulo reclama para cada um de nós que a gente também venha fazer essa análise. Que a gente venha a refletir sobre o que hoje tem feito com que, ao invés de nós experimentarmos um amadurecimento no Senhor, a gente esteja recuando na fé. Que ao invés da gente crescer no Senhor, a gente queira viver como menores de idade. A gente queira viver como escravo. O que tem feito? Talvez você não seja aquilo que o Senhor deseja que você seja. O que tem sido uma barreira no teu relacionamento com o Senhor? O que tem feito você dar um passo para trás e não para frente? O que tem feito você, mesmo filho de Deus, viver como um escravo? O fato de você... Eu sei que muitas pessoas acabam entrando em várias crises existenciais e rejeitam o privilégio de filho. Isso não muda a filiação. O filho que entra em crise de que o seu pai não é o seu pai, ele continua sendo pai. Mas a gente rejeita todo o privilégio. A gente não desfruta de todos os benefícios que teríamos se nós de fato vivêssemos como filhos. E para responder isso, para alertar mais essa comunidade, Paulo nos conduz a compreender duas verdades fundamentais. Primeiro, como que essa plenitude do tempo foi alcançada e depois como esse amadurecimento ele pode ser desfrutado por nós. Ele escreve assim no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Essa expressão ela aponta tanto para a história da redenção quanto para a nossa própria experiência. Que no tempo certo, determinado por Deus, Deus agiu de modo decisivo, enviando o seu Filho. E o que o Filho veio fazer? Primeiro, versículo 5, resgatar os que estavam debaixo da lei, removendo completamente a penalidade e a dívida que pesavam sobre nós. Em certo sentido, nós pertencíamos à lei, nós estávamos debaixo do seu domínio, a lei exigia obediência perfeita, mas ela também sempre deixou claro a nossa total incapacidade de cumpri-la. Assim nós vivíamos como escravos, obrigados a cumprir aquilo que a gente jamais conseguiria fazer. Paulo já havia dito sobre o Cristo resgatador no capítulo 3, agora ele retoma esse assunto de novo. De que Cristo nos resgatou, de que Cristo nos alcançou sem que nós o desejássemos, sem que nós desenvolvêssemos qualquer afeição a Ele, o Senhor nos alcançou por pura graça. Por pura graça. Deus enviou seu Filho, versículo 4, nascido de mulher. Ou seja, Jesus veio como um homem de verdade. E Paulo insiste na plena humanidade de Cristo, porque sem a humanidade de Cristo não há esperança para nós. Sem que Cristo fosse um homem perfeito, não haveria um mediador perfeito entre Deus e os homens. Eu gosto do que disse o C.S. Lewis: o Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo assegura de que esse Filho verdadeiramente homem também era verdadeiramente Deus. E aqui é o mistério e a glória do Evangelho. O Deus homem, Jesus Cristo, o único mediador perfeito entre Deus e os homens. Cristo, ele assume, ele adiciona a natureza humana, não somente por um momento, mas ele se encarnou para sempre. A gente viu na semana passada que nós um dia o veremos face a face. Veremos o Deus homem glorificado. Que verdade preciosa é essa, meus queridos? É estar com Jesus. É o suprassumo.
dos nossos desejos, da nossa busca. A nossa vida deve estar voltada ao Senhor. Nós devemos desejar o céu não porque amigos queridos estarão lá, porque iremos rever parentes que partiram, mas porque o Senhor estará lá. Segunda verdade que Paulo nos ensina é que Jesus conquista para nós essa adoção de filhos, versículo 5. Paulo usa essa linguagem jurídica que era conhecida nos seus dias. No Império Romano, por exemplo, uma adoção era esse ato solene e extremamente sério. Um homem rico poderia adotar alguma criança, desde que ele não tivesse um herdeiro, mas ele escolheria geralmente um servo, um cara fiel, alguém digno, alguém que tivesse a confiança do patrão, alguém que demonstrasse várias virtudes. E no momento em que essa pessoa adotava o escravo passava a ser um filho legítimo, ele passava a ter direito a todos os privilégios de filho, passava a ter direito, inclusive, na herança. Então era uma mudança radical de vida. Quando a gente vai para o Evangelho nos surpreende. Porque nós não éramos virtuosos, porque nós não éramos bons, porque nós não éramos dignos de nada, nós não éramos fiéis. Pelo contrário, Paulo deixou claro que nós estávamos debaixo da lei, condenados por ela, escravizados pelo pecado e espiritualmente mortos. E mesmo assim o Senhor nos amou. Foi exatamente nessa condição que Deus nos adotou como seus filhos. E Ele não nos adotou porque Ele encontrou algo digno em nós, mas porque unidos a Cristo, o seu Filho verdadeiro, puro, perfeito e obediente, nós somos envolvidos nesse amor. Tudo o que é de Cristo por direito nos é dado por graça, inclusive a sua filiação. Cristo assumiu o nosso lugar naquela cruz para que todos nós recebêssemos pela graça a herança que pertence a Ele. Tudo que é do nosso Jesus, Ele nos compartilha por graça. E é por causa dessa filiação que Paulo diz aí no versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. O Espírito nos conduz a essa experiência viva nessa adoção, nos levando a clamar, Abba, Pai. O Tim Keller costumava dizer que somente o filho do rei, que tem a liberdade de ir até o quarto do rei de madrugada, acordar o rei, que um servo jamais faria isso, um súdito jamais se atreveria a fazer uma coisa dessas, mas o filho, com amor pelo pai, com carinho pelo pai, bate na porta, entra, chama, acorda, porque o filho não se relaciona com o pai simplesmente porque o pai é rei, mas porque o pai é pai. E esse filho acorda chamando o seu pai de paizinho. Meu paizinho, é isso que significa essa palavra Abba. É a fala de um filho que sabe que o pai está perto. É a fala de um filho que sabe que é amado pelo pai. É a fala de um filho que sabe que foi acolhido pelo pai. É a fala de um filho que sabe que é protegido pelo pai. Perceba o nível de intimidade, de relacionamento o Senhor quer que tenhamos com Ele. Tudo isso os Gálatas estavam querendo abrir mão para abraçar um outro tipo de evangelho que Paulo vai dizer, não é o evangelho que vocês estão querendo viver, não é o evangelho que vocês estão abraçando. E Cristo nos chama para que definitivamente venhamos a nos relacionar com Deus. E esse texto ele nos ensina com profundidade que em Cristo nós fomos perdoados, em Cristo nós fomos adotados e em Cristo nós fomos capacitados a viver como filhos. Tudo isso que os Gálatas estavam a rejeitar, que Paulo dá essa resposta intensa, a gente não venha abrir mão disso, meus irmãos. A gente precisa reconhecer que esse também não é um problema exclusivo dos Gálatas, mas é um problema meu também. É um problema seu também. É um problema nosso. E isso acontece todas as vezes que nós pensamos que Deus nos ama mais nos dias bons do que nos dias maus. Quando isso passa pela nossa cabeça, quando nós vivemos dessa forma, nós estamos rejeitando o privilégio de sermos filhos. Quando a gente passa a obedecer ao Senhor, não porque somos gratos a tudo que Ele fez, mas porque somos obrigados, nós estamos rejeitando o privilégio de filhos. Todas as vezes que nós queremos voltar aos velhos padrões, à velha vida, nós estamos rejeitando o privilégio de que nós somos filhos. A gente não deve, meus irmãos,
fugir do Senhor como escravos assustados, mas a gente deve correr ao Senhor como um filho que é amado e acolhido pelo Pai. A nossa oração e o nosso desejo deve ser que o Espírito Santo continue a guiar a nossa vida. E que a gente venha, meus irmãos, a aprender dia após dia, a viver não como quem tenta merecer um lugar debaixo do sol, mas como quem foi recebido em casa, porque de fato já fomos recebidos. E que como herdeiros dessa família, vivamos a verdadeira liberdade dos filhos, uma liberdade que se expressa em glórias a Deus, numa vida que redunda em glórias ao Senhor. Que esse seja o maior objetivo da nossa vida. E uma palavra para aquele que ainda não é crente. O mundo pode nos oferecer várias coisas. Bem, patrimônio, status social, comodidade, conforto, um monte de coisa. Mas o mundo jamais pode te oferecer filiação. Somente Cristo que tem poder e condição de reconciliar o nosso relacionamento com o Senhor. E por meio de Cristo, pela fé, nos tornarmos filhos de Deus. A nossa oração é que se ouvires a voz do Senhor, abra o teu coração, não o endureça, para que o Filho de Deus possa reinar na tua vida.